Para começar, você se apresenta no que você quiser falar, né? Nome, profissão, o que você faz além da profissão, o que você quiser apresentar, você se apresenta. Tá, ok. Pode começar. Ai, que vergonha. Tá. Fica à vontade. É, Bom, eu me chamo Alexandre Felipe, eu sou psicólogo, eu tenho 40 anos, né? Apesar de ter essa cara de 30, né? Mas eu tenho 40 Você anos. engana bem. E assim, eu sou analista financeiro há 15 anos e agora eu também sou psicólogo. Faz 5 anos que eu sou psicólogo, eu atendo criança, adolescente, idoso. E por que eu resolvi ser psicólogo? Quando eu fiz 30 anos, eu pensei assim, o que eu tô fazendo na minha vida? Porque onde eu tava trabalhando, eu percebia que eu não mudava, que eu não gerava transformação. E aí veio esse desejo e com 30 anos eu fui pra faculdade de psicologia e hoje eu sou muito realizado, assim, porque tanto pessoalmente como profissionalmente, assim. E além de tudo, eu sou esse ser, assim, que tá em constante transformação, sou poeta, eu escrevo e é isso, assim. Eu sou muito inconstante e isso pra mim é uma qualidade, assim. Não, legal. E aí, assim, pra gente já começar, né, a pergunta, né, inicial mesmo é o que é ser homem para você? Né, nesse mundo que a gente está hoje, né, no tudo que a gente vive, né, o que é ser homem mesmo? Bom, o que é ser homem? Eu fiquei pensando sobre isso, né? Sobre essa questão, porque essa questão sempre, em algum momento, foi uma sombra pra mim, né? Porque pra sociedade, pro senso comum, ser homem é um ser humano que nasce com um órgão genital masculino e tem alguns papéis a exercer, né? Mas como Simone de Beauvoir falava, né, que não se nasce mulher, torna-se mulher, eu acho que o homem também é isso, torna-se homem. E falam que ser homem é uma construção social, mas pra mim, Alexandre, ser homem é uma desconstrução social, né? Porque eu pego tudo aquilo que foi estipulado do que é ser homem, né? Aquele papel de poder, de macho, de não chora, de, sabe, de hierarquia, e eu tento ressignificar pra mim. Então ser homem é eu, Alexandre, com todas as possibilidades, com todos os meus desejos, com toda essa questão da diversidade, sabe? Que eu trago pra minha vida pra procurar um sentido de existência, assim. Então é uma desconstrução pra mim, assim, que eu acho que hoje eu me entendo como um homem com orgulho. Em algum momento ser homem foi um problema. E agora não é mais, assim. Eu acho que é legal você falar isso justamente por isso. Porque, né, que momento, assim, que, né, como foi, por exemplo, a situação, assim, tipo, na sua adolescência em relação a ser gay, e aí essa pressão de ser homem, né, foi muito cedo que isso já começou, essa situação de você pensar, como que foi, que momento que se deu isso? Não, Como que foi? eu costumo falar assim, que tipo, eu sempre soube, Aham. né? Tipo, eu já nasci com purpurina, assim. Aham. Só que sempre foi um problema, né? Por quê? Porque quando você nasce e você é homem, já é esperado que você performe de alguma forma, né? Uhum. Então sempre foi uma questão, e ainda mais eu, de ser um homem afeminado, né? Considerado afeminado, que não dá pra disfarçar, entre aspas. Não que tenha que disfarçar, Aham. né? Então, assim, sempre foi muito na cara, e eu sempre sofri muito, porque eu sempre sofri bullying, Uhum. né? Porque a sociedade ele não aceita um homem que tenha trejeitos considerados feminino, né? Porque eu acho que até vem do machismo isso, né? Sim. Porque a mulher é vista de um ser inferior, e como eu, que nasci como homem, eu vou sair rebolando aí, eu vou sair. Então, assim, foi muito difícil, assim, né? Mas, assim, com o tempo eu fui criando uma resistência, né? Até dentro de casa foi difícil, na escola foi difícil, mas sabe qual foi o momento que eu percebi que eu poderia mudar? Porque assim, eu sempre chorei, né? Muito, porque assim, eu era, né, agredido, né, verbalmente, só que eu lembro que foi na quinta série, quando na escola que eu já não aguentava mais, porque os moleques sempre jogavam coisa em mim e tudo, aí a professora não resolveu, eu fui pra diretoria, saí e falei, ó, ou você resolve ou vai acontecer alguma coisa, porque eu não aguento mais, eu não aguento. E aí a diretora foi lá, deu advertência e eu percebi que era desse jeito. E se eu falasse, se eu desse a minha voz, eu não iria sofrer tanto. Porque aí a sociedade teria que me aguentar. Aí acho que foi, depois de muita terapia, eu entendi que é através da minha voz que
que eu faço pra que eu, na verdade, eu reforço a minha existência. Sim. Sabe? Então por isso que acho que hoje eu sou militante também, pelos outros. Porque é pra que os outros não passem o que eu passei. Sim. Sabe? Pra ser voz, pra que as pessoas não sofram, assim. Que você pode ser homem do jeito que você for. Tipo, afeminado, com saia, com, sabe? Você pode ser quem você é, assim. Entendi. E até, né, quando eu fiz a pergunta, é isso. Qualquer coisa, por exemplo, que eu perguntar, o que eu falar, comentar, que for, por exemplo, agressivo, que for, tipo, um pensamento errado, você me corrija também, assim, você pode, né, falar, porque assim, mesmo eu, né, que às vezes sempre tive contato com pessoas, leio, pesquiso, busco, ainda posso, né, tipo, né, cometer erros, cometer besteiras em qualquer fala minha, né, então, porque é o que eu costumo falar, por exemplo, eu sou um homem que estou em desconstrução, né, um hétero branco, né, ainda, que está em desconstrução, que vai ser pro resto da minha vida. Não vai ter um fim isso. Então pode ser que eu cometa erros ainda, porque é muito tempo aprendendo coisa errada e pra gente aprender coisa nova. Então se às vezes em alguma pergunta eu falar alguma coisa que tipo, não é por aí, você me corrija e tal, porque... Claro, pode deixar que eu falo. E é isso, acho que tá aberto, porque eu também erro. Eu erro pra caramba, porque eu sou homem. E pelo fato de eu ser homem, eu também tenho que reconhecer meu privilégio. Sim. Né? E eu tive uma educação que foi considerada um pouco machista. Né? Porque, por exemplo, hoje eu moro sozinho, mas quando eu comecei a morar sozinho, eu falei, meu Deus, e agora? Porque eu não sabia fazer nada. Por quê? Porque a minha educação sempre foi de uma mulher fazendo tudo pra mim, que foi minha mãe. Né? Que acho que seria diferente se eu tivesse nascido mulher. Que aí eu saberia cozinhar, saberia... Ou seja, então eu tô em processo de desconstrução de ser homem. Então, às vezes eu posso também ter falas machistas sem perceber. Mas eu acho que o mais importante é você reconhecer. Sabe? É reconhecer, assim, que eu acho que é muito importante se tentar colocar um pouco no lugar do outro. Sim. Eu acho que o grande problema de hoje é que muitas pessoas elas não conseguem e falam que tudo é mimimi, né? Que tudo é vitimismo. Então, quando eu vou falar, por exemplo, sobre diversidade, eu falo muito sobre diversidade, eu escuto muitas coisas. Exemplo, mas vocês querem destaque em tudo, vocês querem, sabe, mais privilégio. Não. A gente só quer existir, né? Só que esse existir incomoda muito as outras pessoas, né? A gente vê aqui, o Rio Preto é uma cidade conservadora, o Brasil ainda é uma cidade preconceituosa, a gente tá saindo ainda bem de um cenário político onde estava reforçando uma pessoa que era totalmente LGBTfóbica, racista, preconceituosa. Então por que essa pessoa estava lá? Porque a gente colocou, eu falo, a maioria colocou. E quase foi de novo, entendeu? Então, assim, acho que é importante esse processo de desconstrução. Como eu, enquanto homem, eu tô tentando desconstruir todo dia. Às vezes acerto, às vezes erro, e acho que é isso, né? A gente não tem um manual de certo ou errado, mas tem um manual de como a gente pode tentar melhorar a cada dia. Assim. E como é construída a sua masculinidade? Tipo, hoje, assim, como você se constrói enquanto a sua masculinidade? Então, hoje eu me percebo muito, igual, eu sou um homem, gay, preto, considerado afeminado. Eu falo considerado porque essa questão do feminino e masculino, eu acho que é tão anos 90, 2000, claro, nossa, dá preguiça de ficar falando, mas assim, então assim, eu enquanto um homem preto, né, eu já tenho um entendimento muito crítico em relação a mim mesmo, em relação à sociedade, sabe? Porque a gente é alvo, né? A gente sabe que por causa da nossa cor de pele, a gente vai ter que sofrer várias barreiras, né? A gente vai ter que ter uma voz muito mais atuante. E muitas vezes, e eu ainda estou num lugar privilegiado. Eu tenho 2 faculdades, eu tenho minha casa, eu tenho meu carro e tem muitas pessoas que não têm. Né? E uma vez me perguntaram assim, mas você é militante, mas você da negritude, mas você tem tudo, você tá reclamando. Eu falo, mas é porque eu sou privilegiado, tenho uma família. Igual, eu sou adotado, né? Eu sou adotado. E se eu não tivesse sido adotado, talvez eu estaria numa estatística daquele que não teria nenhuma faculdade, aquele que teria, e não porque não quer, mas talvez pelo não desejo, porque tem que correr tanto atrás dos seus de sobreviver, que nem vem o desejo da possibilidade de fazer alguma coisa.
né? Então, assim, eu agradeço muito o universo, assim, porque me colocar pais maravilhosos que me escolheram, né? E tudo que eu sou hoje, eu sou um pedaço de cada pessoa, assim, que acreditou em mim, assim. Uhum. Então, eu me construo por ser um homem preto, eu me construo por ser um homem LGBT, né? E esse LGBT que é não passável, assim, que não disfarça, né? Um LGBT que eu faço questão de... Eu tô aqui trabalhando, as pessoas sabem que eu sou. Eu tô, quando eu fazia a faculdade, também na empresa que eu também atuo, também as pessoas sabem. Eu não tenho que esconder, tá? Porque eu tive muito tempo na minha vida que eu tentei esconder. Até de mim mesmo, né? Mas agora, até eu entender que eu não sou errado, né? Demorou. E aí agora eu não vou voltar pro armário. As pessoas podem se sentir incomodadas, as pessoas podem não querer contato comigo e eu respeito, mas eu não vou voltar pro armário, assim. Então, essa questão foi de muito autoconhecimento, sabe? Muita terapia, de tentar entender, assim, né? De todas essas questões, assim, que acaba perspassando, assim, na nossa vida. E principalmente por ser um ser considerado afeminado mesmo. Uhum. Hoje eu tenho muito orgulho, né? Antes eu tinha muita vergonha. Hoje eu tenho muito orgulho porque foram mulheres fortes que me fizeram ser quem eu sou hoje. Uhum. Minha mãe, várias mestras, professoras. Então, assim, são várias vertentes, sabe, dessa construção desse homem, que ainda tá em desconstrução. Uhum. Assim, mas é o que eu busco, assim, sabe? O tempo todo. Eu leio bastante, ó. Eu tenho um monte de livro, eu trouxe livro. Eu tenho a bandeira também, que eu gosto muito de onde que eu vou levar essa bandeira, porque eu acho que é uma questão de existência mesmo, sabe? É uma questão de falar que a gente tá aqui, que a gente tem voz, que as pessoas têm que respeitar todos os corpos, têm que respeitar todas as individualidades, subjetividade. E eu acho que uma barreira que eu... Abre ela pra gente fazer uma foto. Pode fazer uma coisa assim. Legal. Massa. E eu acho que o estudo, os livros, foi uma forma de eu provar para os outros que eu sou muito mais, porque eu vejo que ainda mais a população LGBTQIA+, é muito... As pessoas não levam a sério. Você acha que, por exemplo, mesmo que nem, por exemplo, dentro do universo gay, assim, outros homens, né, assim como mulheres também, falta eles estudar também, às vezes, tipo, assim, é muito difícil a gente cobrar, né, de quem apanha, né, quem está na sociedade sendo oprimido, um preparo, às vezes, tipo, não é todo mundo, como você falou, que tem, às vezes, um respaldo para estudar, mas você acha que, assim, falta, às vezes, um pouco, muitas pessoas ainda buscar, porque a gente sabe que, tipo, todo mundo, na verdade, tipo, o pobre, né, às vezes é alienado por causa que o governo, né, o Estado não dá estrutura, mas, assim, a politização do mundo gay, assim, você acha que ainda falta, daí por isso que é importante pessoas como você, né, vir mostrar pensamentos, raciocínios, assim, como você vê essa situação da politização, às vezes, no movimento? Eu acho que de certa forma, falta... No geral, né? Geral, né? E aí, às vezes eu me pergunto, né? Por que esses LGBTs não se unem mais, né? Porque a gente vê, por exemplo, LGBTs que votaram no Bolsonaro. Né? Eu falei, meu Deus, é contra a própria existência. Eu acho que falta. Mas eu entendo que se você mergulhar muito nisso, você vai ter que lidar com uma dor que talvez você não consiga. Porque muitas pessoas, elas preferem ficar na alienação e na balada e tudo, porque... superficialmente é muito mais fácil, né? Porque você lidar, por exemplo, se você se entende como um homem LGBT, você vai ter que ir pro fronte de batalha, né? E às vezes as pessoas não querem, as pessoas só querem, de certa forma, viver a vida delas, trabalhar. Então eu entendo que falta, mas eu entendo o porquê que também às vezes não vai. Acho que a gente não pode também culpar, né, elas por querer só viver. Sim, né? Uma vez eu sofri um preconceito, né? O ano passado, não esse ano, em junho, lá no FIT, lá de um cara, enfim, né? Em um lugar que... Né? Na verdade, não era nem no FIT, eu tava saindo e uns caras meio que foi racista, né? Porque não me viu eu enquanto potencialidade, eu tava lá e os caras acharam que era motorista, sabe? E eu era dono do carro. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, agora que eu vou, tipo, provar mesmo, eu vou estudar mais, porque por mais que eu faça, parece que não vou estudar. Aí eu fiquei pensando, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou ter que provar pro outro? Porque o outro tem que me respeitar?
independente se eu tenho faculdade, independente se eu sou analfabeto, tem que respeitar pela minha existência. Então muitas vezes a gente acaba se cobrando pra tentar, de certa forma, alimentar e tentar ser aceito pelo outro, e não, né? Tipo, eu entendo que muitas vezes eu fiz faculdade uma e outra porque eu queria ser visto de uma maneira respeitável. Só que, de boa, a pessoa tem que me respeitar, mesmo se eu não souber falar, entendeu? Mesmo se eu não souber, assim, mas é isso, a gente acaba se cobrando, porque sempre uma mulher, ela vai, tipo, sempre ela vai ter que fazer a mais, um homem vai ter que fazer a mais, sabe? Uma pessoa obesa vai ter que fazer a mais, porque, tipo, ela não é vista de uma maneira saudável, uma pessoa com deficiência, ou seja, né? Então, eu vejo que é difícil você estar na linha de frente. Porque às vezes é muito frustrante. Até eu pensei, nossa, se o Bolsonaro ganhar, acabou. Porque eu não quero mais saber. Porque você luta e parece que você não tá andando, né? Então assim, hoje eu entendo porque as pessoas, elas são alienadas. Até as pessoas de forma geral. Até a classe trabalhadora. Eu fiz esse recorte, mas cabe em várias outras, né? Até a classe trabalhadora. Porque imagina se você começar a entender que o capitalismo não funciona e você tem que acordar todo dia, vai lá e trabalha, e depois vai lá e trabalha pra comprar, pra pagar, pra depois continuar, pra depois, quando você ficar velho, você ser descartado por outro. Você entra em depressão, né? É muito frustrante. Então é frustrante, então eu entendo, assim. E aí a gente acaba sendo alvo muito fácil, né, das pessoas que querem dominar a gente. Por isso que eu escolhi, eu acho que é uma questão de existência mesmo, acho que eu não conseguiria ficar quieto. Eu acho que, por exemplo, até um erro meu, esse pensamento é um pensamento que eu tenho que às vezes até já parar, porque eu faço esse recorte em um grupo, mas é um negócio que não é só desse grupo, né? E não é culpa dessas pessoas, né, essa situação também. Então acaba sendo ainda, tipo, um pensamento errado meu que, tipo, né, eu faço esse recorte, mas às vezes eu tá por fora, pra mim às vezes fica forte. Porque fica muito explícito, né? Quando a gente vê, por exemplo, um preto racista, todo mundo é racista. Mas você vê um negro racista, pronto, parece, que verde, tá vendo? Esse é o racismo, ou seja, parece, né? Mas eu acho que no final cada um é o jeito, da maneira que consegue lidar, não adianta. Né? Tem pessoas que vai viver a vida toda acreditando, alienada, e é o que ela consegue lidar, porque talvez é isso. Entendi. E se pra ela tá bom, né? Quem é a gente pra julgar? Eu me pego muito nessa questão de tentar não achar que eu sou inconscientemente superior, sabe? Porque quando eu começo a jogar muito, né, indiretamente, nossa, mas por que é isso, sabe? Por que é aquilo? Então eu tento, vamos entender. Tem coisas que não dá pra entender tanto, mas sabe? Então eu sempre tento. A gente precisa ter essa empatia, né? Tipo, que às vezes não, a gente tem que isolar nossas experiências para analisar, né, do outro. É assim, igual, por exemplo, eu zoei muito essa questão do povo que tá na rodovia lá brigando, porque é muito engraçado. Mas, às vezes é o sentido, que era o único sentido de existência, e a pessoa foi lá pra brigar. Sim. Né? Eu zoei, tudo bem, eu confesso, mas mas a gente não entender... Mas eu acho que até nessa situação, acho que assim, é legítimo a manifestação. Mas talvez a causa e a forma como eles estão fazendo que não é legítimo. Porque, por exemplo, manifestar, todo mundo tem direito, né? Como nós da esquerda fizemos várias vezes, eu e você no mesmo local fazendo isso. Mas a legitimidade do discurso, do que eles estão querendo defender, que coloca, né, perde a credibilidade né, da manifestação. Daí acaba sendo isso. E aí é isso. A gente acaba zoando, como eu também zoo, a gente fala, por causa que eles perdem a credibilidade no que eles mesmos falam, eles mesmos se contradizem. Mas que no final, no raciocínio dele, eles querem um Brasil melhor, como a gente também quer. Então no final, a gente quer a mesma coisa, só que no meio, tipo, embaralha tudo. Né? Então assim, eu aprendi muito aqui na clínica, né? A olhar a dor do outro de uma forma legítima, né? E ainda mais eu, enquanto homem preto, gay, e ainda ousei trabalhar em algo para transformar o outro. Sim. Né? Então, assim, eu sempre vejo. Eu lembro quando eu comecei na faculdade, lá na faculdade, minha professora falou assim, Alexandre, chega, porque eu só queria pegar coisa extrema, a pessoa que ia com ideação suicida, ou a pessoa, sabe? Aí eu comecei a aprender que, tipo assim, a pessoa que tá com ideação suicida e aquela que brigou com o namorado é a mesma dor, entendeu? Aí eu comecei a entender que dor é dor, independente, assim, então eu achei bem interessante. Que eu acho que também ser psicólogo é uma forma de resistência também, não sei, assim, sabe?
Eu acho que é de transformar, uma transformação interna. Tanto é que eu trabalhei por 3 anos na praça, atendendo pobre, num projeto chamado Psicoterapia na Praça, todo sábado. Eu e alguns psicólogos ia pra praça, ia lá perto do Jardim Paraíso. Aí as pessoas que iam lá e sentavam e conversavam, que não tinha nem dinheiro pra pegar ônibus. Aí teve até senhorinhas que ficou mais de um ano com a gente indo lá. Que legal. Então, assim, totalmente voluntário. Então não seria diferente. Porque eu não tô aqui pra atender a elite só. É claro que eu preciso, né? Sim. Mas se eu não for atender pessoas iguais a mim, pessoas pretas, pessoas trans, eu já atendo travesti de graça, e não porque eu sou bom, porque eu sei qual que é a realidade, entendeu? Então é isso mesmo, assim, é um pouco, e eu não sou bom por causa disso, tá? Nossa, como você é foda, não. Não é querer, não, né? Tipo, na verdade, acho que é a sensibilidade de você entender a situação, né? Não é nem você falar que, tipo, mereço uma medalha por isso, né? Esses tipo, dias teve um movimento, teve uma festa aqui, que é a Noite Preta, do MNU, que é o Movimento Negro. E eles queriam homenagear algumas pessoas negras, porque aí eles me ligaram, queriam me homenagear. Aí a primeira coisa que eu pensei, mas por que eles estão... Porque, tipo, aí eles falaram, não, porque você vai pra plan. Falei, olha que engraçado, a gente não reconhece, porque é tão normal pra gente, sabe? Então é isso, tipo, eu não quero medalha, não. Não quero, apesar que eu sou leonino, né? Eu gosto de biscoito, mas eu faço porque eu gosto mesmo, entendi. Sabe? E até assim, daí uma situação, por exemplo, né, da sua vivência, que eu queria assim que você falasse, né, um pouco. Por exemplo, você é um negro que é gay, e aí, tipo, quando você tá, por exemplo, numa luta, numa reunião, num movimento negro, você apanha por ser gay, e quando, tipo, você tá num movimento gay, você sofre o racismo por ser negro. Também tem essas situações? Como você vê isso? Como que acontece? Não vejo, porque assim, as pessoas, meus aliados, assim, eles são muito bem conscientes. Então, na verdade, uma luta agrega a outra. O que eu vejo é, por exemplo, no movimento político de forma geral, por exemplo, não dentro das esferas da negritude LGBT, mas, por exemplo, dentro do partido. Eu entendo que quando eles vão fazer algum evento, eles querem que eu fale só sobre negritude ou LGBT. Mas por que eu não posso falar de conjuntura política? Por que eu não posso falar de outras questões? Porque parece que eu só sirvo para isso, eu só sirvo para aquilo. Como também da sociedade em geral, que eu dou palestra, aula na medicina, na Unesp e tudo. Chegou um momento que eu falei, não, eu falo, mas eu sou psicólogo. Vamos falar sobre saúde mental, vamos falar sobre psicanálise, vamos falar. Então assim, o que eu percebo é que a sociedade e até partidos políticos, eles nos veem como uma representação e acaba diminuindo só aquilo, entendeu? Então, eu sempre falo, não, eu sei falar disso, mas eu sei falar de várias outras coisas, né? E eu por que eu não posso falar também sobre a questão de outros universos, assim? Mas dentro do movimento em que atua, assim, da negritude, eu não vejo, assim, tipo... Eu já... Em alguns momentos eu apanhei por algumas pessoas acharem que eu não sou negro demais. Entendi. Porque também tem a questão tem uma palavra. A pigmentação? Isso, não. Mas tem outra, né? Tipo, isso. Tem a questão, por exemplo, tem um negro que é retinto. Né? Então tem a questão, então tem várias questões. E claro que ele vai sofrer mais preconceito. Né? Por quê? Porque a gente sabe, quanto mais a pessoa for mais escura, mais a sociedade vai, de certa forma, oprimir. Né? Então eu já tive, assim, mas você é moreno. Né? Mas por que você tá fazendo isso? E eu entendo também, mas eu acho que todo mundo tem que falar de tudo. Acaba sendo, que né, eu sempre quando eu falo sobre isso, eu lembro da música do Criolo. Né? Porque, por exemplo, o Criolo, o nome dele já tem, né, a identificação racial, mas é por causa de um apelido herdado do pai dele, e aí ele é moreno, mas daí numa música dele ele fala, eu fui negro bastante para não trabalhar em um banco. Quando ele era moleque, ele tentou trabalhar lá no banco de office boy, não aceitaram porque lá ele era negro. Mas às vezes em um movimento negro, ele acabava apanhando para... Tipo, você não é tão negão assim, mas é bem isso que você falou. Daí toda vez que falam isso, eu lembro dessa música, assim. Mas eu acho que, mas eu fico feliz, na verdade, de escutar isso, né, porque é isso que até a gente estava conversando antes em off. Às vezes os movimentos cobram
né, cartilhas, comportamentos da gente, que às vezes, mano, não é, tipo, e às vezes a gente só tem que estar junto ali, né, identificar o que o outro pode agregar, né, às vezes, que nem justamente você por ser psicólogo. Poderia, se você, tipo, né, tipo, ir lá falar sobre qualquer coisa, né, as mulheres elas só não vão falar sobre a questão feminismo, claro, sabe? tem que falar, mas Tem que falar, sobre isso. E aí eu acho que uma coisa, tipo, é o que você falou também, é importante, sim, para outros negros, você falar da sua questão na psicologia para mostrar, pô, mano, ele chegou aí. Eu posso chegar, um adolescente ver você assim, ele que apanha, fala que ele não vai ser nada na vida, de repente ele vê um outro negro ali, não, ele é um psicólogo, ele veio aqui na escola falar sobre as coisas, tipo, então eu tenho chance sim, não é isso o que as pessoas falam de mim, é mentira. A gente sabe que a questão da representatividade é muito importante, porque Freud fala, né, que o olhar do outro é importante para a construção da nossa identidade. Então se eu vejo o outro, se eu vejo pessoas iguais a mim, tipo, na cadeia só, ou eu vejo pessoas sendo tratadas como empregados, qual que é o olhar que eu vou construir na minha identidade? Uhum. Aí eu já vou crescer de uma forma mais subjugada. Porque eu não vou ver agora, se eu vou no médico, eu vejo um negro, vou no dentista, eu vou, sabe? Eu vou no psicólogo, ou seja, vou falar, nossa, eu posso ser também. Esses dias eu fui lá eu tava de férias, né, da empresa, aí me chamaram pra ir lá no Projeto das Valquírias, não sei se você conhece. Já, eu sou voluntário lá, faço trabalho com elas. E aí tinha uma molecada, não falaram só, vou falar com, tipo, 10 adolescentes lá de uma professora. Uhum. Só que eu cheguei lá e uma professora juntou foto que eu não vi, tava numa sala aí elas falaram assim, não, Alexandre, eu quero que fale de você, da sua vida, porque você é preto, você é negro, a maioria aqui né, e tipo, fala sobre você. Aí eu cheguei, eu não levei teoria, eu levei minha vida, né, aí eu falei que eu era adotado, né, que eu também, que eu passei, que nunca foi fácil, né, que eu tinha um sonho. E aí eu fui falando sobre as perspectivas, fui perguntando cada um qual era o sonho de cada um, sabe? Aí no final foi muito legal, porque as crianças olharam, eu senti, sabe aquela coisa de brilhinho? E assim, se eu posso ser, elas também podem ser. Claro, né, que tem com todas as dificuldades. Eu falei da questão de briga conjugal, eu falei da questão de dificuldade de passar fome. Ou seja, não que eu vivi, mas o que eu já, de certa forma, olhei, sabe? E foi muito positivo, assim, que elas se conectaram. No final até dancei TikTok. Ai, que legal. Aí no final a gente dançando. Ou seja, eu acho que é isso mesmo. Elas olharem, a gente olhar pro outro e se reconhecer. Né? Porque os brancos se reconhecem. Sim. E a gente não se reconhece. Por que você acha que os brancos falam que todos nós somos iguais? Pode discutir. Todos nós somos iguais, não é essa coisa mimimi, todos nós somos... Porque pra ele acredita mesmo, porque ele olha, vai no banco, é igual a ele, é branco. Vai cortar o cabelo, é igual a ele. Claro que ele vai falar que é tudo igual, porque ele só vê branco, aí ele não consegue enxergar a gente. A gente não consegue que é tudo igual, porque a gente não se reconhece muitas vezes. E eu acho que esse é o objetivo mesmo. E até enquanto homem, sabe? É difícil a gente se entender enquanto homem, porque muitas vezes eu achava que eu não me reconhecia porque me foi ensinado um homem diferente. Né? Um homem que dança rebolando, sabe? Um homem, sabe? Então é muito essas questões, assim. E eu gosto de falar, né? Não, nossa, E até nisso daí que você está falando, por exemplo, o que te incomoda na sua masculinidade, que é o que, por exemplo, você falou um pouco desse lance, o que você aprendeu, cresceu aprendendo, e faz parte da sua desconstrução, o que ainda te incomoda? Assim, você identifica? Coisas, assim... Eu sou um ser eu sou psicólogo e eu faço terapia, né, há 15 anos. E toda semana tem alguma coisa que me incomoda. E em relação a isso, uma coisa que eu trabalho... Nossa, eu não acredito que eu falei, eu vou falar. Porque eu falo da terapia, porque eu sou uma pessoa eu tento ser uma pessoa desconstruída, mas o que me incomoda ainda, por eu ser um homem, que é uma questão para onde meu desejo está direcionado, entendeu? Então, por exemplo... Opa, cuidado. Né, para onde meu desejo está direcionado. Então, por exemplo, eu ainda... tenho desejo por homens padrão, sabe? Aí eu falo, mano, eu que luto pra isso, aí eu vou ver, por exemplo, aí eu vou lá e me atrai por homem branco, meio masculinizado, meio hétero, sabe? E aí isso me incomoda muito e eu levo pra terapia. Eu falo, mas por que eu, uma pessoa que tá em busca de desconstrução, o meu desejo não é pessoas iguais a mim? Né? E isso eu vejo que tem muito essa característica do que é ser bonito, o que é ser um homem bonito, sabe? Considerado bonito. Sim.
Então isso é uma coisa que mexe muito comigo e eu trabalho muito. E aí quando, por exemplo, eu tô meio que apaixonado por um homem, eu falo, nossa, não tem como. Puta, olha, de novo, tipo, um homem padrão, branco, e tipo, e como que eu posso, sabe? Tipo, por mais que eu tô me desconstruindo enquanto homem, eu entendo que eu também tenho que desconstruir essa questão do desejo padronizado, sabe? Mas ainda, tipo, eu tô nesse processo, assim, porque eu ainda, sabe, não tô reconhecendo, assim, desejos, assim, mais desconstruídos. Assim. Eu nunca falei isso pra ninguém. Olha, cara, legal você falar aqui no projeto. Mas eu me identifico muito com isso. Eu acredito que eu já tô, assim, tipo, é difícil falar em grau, né, evolução, mas assim, eu tô bastante avançado nessa perspectiva, porque eu tinha muito isso, tipo, né, eu cresci vendo as meninas e aí eu queria o padrão também, nas mulheres depois adulto, querendo o padrão que é vendido pra gente, colocado Sim, pra gente, belo, né, como bonito, que aquilo que é bonito, o outro não é feio. Mas pra mim, o meu processo de eu conseguir romper isso foi justamente quando eu comecei a trabalhar minha autoestima. Porque quando, tipo, eu tinha muita autoestima, tipo, mano, sou gordo, nenhuma menina me quer, nenhuma mulher me quer porque eu sou gordo. E aí eu ficava incomodado com isso. E aí eu tinha o lance, por exemplo, o meu irmão sempre foi muito bonito, magro, tipo as meninas vinham conversar comigo pra chegar perto às vezes com o meu irmão, vinha perguntar dele. E aí isso pegou muito minha autoestima também, assim, me afetava, tipo, pô, não tem. E aí quando eu comecei a trabalhar minha autoestima e entender que eu sou bonito, do jeito que eu sou, e vai ter pessoas que me acham bonito, eu falei, mano, e aí eu tô fazendo o que faziam comigo com as mulheres. E aí não que eu fiz assim, pra tipo, não, eu vou mostrar que eu tô desconstruindo. Não foi isso. Mas justamente assim, quando eu olhei pra mim mesmo e falei, mano, eu sou bonito mesmo. Tem mulher que me acha bonito. E aí mulher de qualquer tipo, desde mulheres gordas, mulheres, né, magras, mulheres brancas, negras, elas me acham bonito. E aí bonito, quando eu me reconheci enquanto uma pessoa bonita, eu comecei a ver a beleza de verdade em todo mundo. Sabe, desde assim, e aí, desde mulheres, por exemplo, fora do padrão, e eu coloquei, tipo, mano, que mulher bonita, nossa, que mulher gostosa, né, porque eu fiquei preso naquela ideia besta, e aí nisso também, pra mim, começou a ser muito natural olhar a beleza masculina também, saber olhar pra um homem, mano, nossa, que presença esse cara, assim, o cara chega, pô, isso é bonitão mesmo, mano, tipo... E pra homem chegar nisso, porque não consegue, e assim, e aí hoje, eu tô, na verdade, assim, tipo, trabalhando ainda isso, e aí eu costumo falar muito, como eu tô nos eventos tirando foto, muitas pessoas falam, ai, não, eu sou feio, não tô bem. Eu falei, nossa, você é lindo. E aí, assim, eu tô nesse trabalho de espalhar beleza, sabe, assim... mesmo que, por exemplo, não é um padrão que me atrai, tipo... Mas vai atrair alguém. Vai atrair. E aí eu falo, mano, você é bonito, não liga pra isso. E aí é muito engraçado, não sei se é engraçado, mas é interessante, às vezes eu tô em empresas, dentro de empresas, e aí eu vou fazer lá um evento, ou dentro da própria empresa, assim, e aí o cara, e aí tô feio, né, não sei o que lá. Não, você é bonitão. O constrangimento desses homens... né, de eu chamar ele de bonito perto de outras pessoas. Ainda mais no meio de um monte de homens, às vezes. O cara fica, assim, extremamente com vergonha de um homem que ele não conhece, que tá ali tirando foto dele. Não, você tá bonito, você é bonito. E aí eu vejo. Mas eu acredito que, assim, essa sementinha de beleza que eu tô plantando em todo mundo é legal, sabe? Porque às vezes era isso que faltou alguém falar pra mim. Sim. Sabe? Não, você é bonito. Do jeito que você é bonito. Não, né... Você vai conseguir alguém, você vai ter um relacionamento legal, tipo... E eu acreditava que não. Daí, mas acho que foi muito isso. Esse lance de eu desconstruir o padrão de beleza em quem eu quero, foi olhar pra mim, sabe? E essa questão da autoestima pra homem que é preto, que é gay, que eu nunca tive um corpo padrão, eu sempre fui gordo, gordinho, às vezes um pouco mais, um pouco menos. Então foi muito difícil. Hoje eu tô bem, eu me considero bem, mas muito momento eu preferia me esconder. Sabe? Então, por exemplo, e até nas relações sexuais mesmo. Porque como eu me sentia inferior, então eu achava que eu tinha que fazer tudo pelo outro. Sabe? Então o outro gozar. E hoje não me permito. Se eu não gozar, eu não vai transar. Se eu não fazer... Até essa semana, teve um cara lá que falei, nossa, malhado. Não, mas ele queria, tipo, ser o dominador. Não, mas você ficar quieto, eu faço tudo. Eu falei, filho, se eu não gozar,
eu não vou. E eu não fui. Uhum. Eu até me admirei, falei, que droga, eu tô perdendo por causa do corpo. Mas, mas eu acho que pra entendeu? você, a sua autoestima... Eu vou fazer outro gozar, Uhum. pra fazer, peraí, mas quem sabe? Então eu acho que é isso. Eu acho que a gente tá em desconstrução. Uhum. Igual hoje eu tô nessa questão do corpo padrão, que eu não quero. Eu quero desejar outros, só que o desejo é muito mais complexo, eu tenho que trabalhar mais isso. Eu acho que a gente sempre tá em desconstrução mesmo, assim. Sim. Né? Ser homem, eu acho que é também se permitir. Porque a sociedade faz com que a gente faça com que a gente acredite ser muito forte. Uhum. Né? E às vezes não. E às vezes vai chorar. Eu vejo aqui na clínica, eu tendo muito mais mulher. Uhum. Que o homem não se permite, entendeu? O homem, acho que não tem o cuidado de se cuidar. Sim, Né? a gente só Eu vai acho no que é por médico isso quando tá tem- doendo. A mulher vai cada 6 meses fazer né? um check-up geral. É. A gente tem que estar morrendo pra ir no médico. Uhum. Né? Então eu acho que é isso mesmo, assim. É difícil. Eu, Alexandre, é muito difícil ainda ser. Uhum. Né? Mas eu tô me permitindo, pelo menos. Né? Ah, bacana. E aí, um negócio que eu acho muito legal, que eu admiro muito em você, né, que nem, por exemplo, acho que eu até já falei isso na época, quando você, no sarau, né, no sarau urbano, né, principalmente quando você ia com seus poemas, você sempre levava a questão do negro, a questão do gay, né, mas seus poemas e a sua apresentação tem uma leveza pela pessoa que você é. Né, você passa uma energia positiva, você passa uma leveza, mas na hora dos seus poemas, você dava uns tapas fortes na cara de todo mundo, né? Mas você ia dessa forma. E era legal que lá tinha um público, né, diferenciado. Tudo bem? Tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Vocês vão ter em que sala? É na sala, deixa eu ver, 6. Ah, é aqui. É aqui? Tá, então a gente já vai sair, tá bom? Tá bom. Obrigada. Terminando já dá tempo. Qual que é o horário de vocês? Das 10 às 11. Que horas são? 10 horas. Não, então, será que a gente pode Quer- continuar em outro lugar? pode ir, vamos, continuar em outro vamos, lugar, vamos. então? Quer pegar? Então, Aham, a gente libera, tranquilo. aqui é um pouco mais escuro, né? Não, mas não tem problema não. Não tem problema continuar num lugar, terminar em outro. Não. né? A ideia, na verdade, é isso, assim, é livre, é aberto mesmo, não tem problema. Mas retomando que, né, por exemplo, eu gostava muito dos seus poemas, porque você vinha, né, você dava uns tapão, assim, de reflexão na Nossa, gente, as pessoas- sabe? E aí, mesmo que em alguns momentos, assim, tipo, a forma da sua escrita parecia engraçado, né, e fazia rir, muitas vezes, mas, tipo, tinha hora que eu ria, mas me incomodava. Porque você não tava falando de um negócio que às vezes a gente não deveria rir, sabe? Que é algo que a gente tem que trabalhar, né? Que às vezes a gente faz brincadeiras que não são brincadeiras, né? Mas assim, daí eu queria que você falasse um pouquinho desse lance, assim, tipo, nos seus poemas, né? A luta, o que você consegue imprimir ali neles, né? Mas ainda que, mesmo que seja dessa forma leve, você causa muita reflexão. Na verdade, eu vou confessar pra você, nos meus poemas, eu faço de propósito mesmo. Uhum. Meu objetivo nos meus poemas é atrair de uma forma engraçada pra depois poder bater. Aham. Porque senão a pessoa não vem, né? Então, assim, você pode perceber, sempre meus poemas têm um ar mais engraçado, Aham. né? Começa a fazer uma piadinha e de repente, pá! Né? Porque aí a pessoa do nada, ela tem um efeito surpresa. Uhum. E quando eu comecei a escrever poemas, por exemplo, nesse sarau, eu ia muito no sarau e eu via que tinha muitos poemas da questão da negritude, da questão de classe social, da questão da periferia, que é muito bom. Mas nunca tinha a questão LGBT, isso me incomodava muito. Uhum. E eu sempre esperava ter. Aí eu falei, não, eu acho que eu vou ter que começar a fazer. Né? E foi muito do nada, assim, porque eu nunca tinha falado assim. Uhum. E aí deu muito certo na primeira vez, o povo, nossa, foi a loucura. E eu sou leonino. Falei, não, eu vou começar a fazer. E é isso mesmo, eu acho que a poesia é uma forma de colocar nossos monstros pra fora, sabe? Sabe aquilo que quando você não consegue atingir de uma forma, você vai através da arte? Uhum. Eu não sou artista, Já mas... sei. Hã? É sim. Não, eu não me considero, porque eu não fiz curso, tudo. Ah, mas não precisa, né? Mas assim, eu tento, sabe, colocar pra fora aquilo que talvez o outro não consiga, Aham. sabe? Quando eu escrevo, é uma coisa muito interna. Não é assim eu vou sentar, porque eu tento sentir primeiro, sabe? E acho que por isso que deu muito certo, assim, sabe? Por isso que me chamaram, aí me chamaram pra escrever um livro sobre, sabe? Por quê? Porque, de certa forma, eu acho que eu tentei passar um pouco de verdade, Uhum. né?
E eu acho que é isso, assim. Eu acho que eu tenho uma característica que eu sou muito ousado, assim. Me chamam, eu vou, sabe? E eu gosto disso. Mas eu acho que eu aprendi muito nessa pandemia. Depois você pode cortar tudo isso, tá? Não. Porque eu começo a falar. Porque, por exemplo... Eu vou fazer recortes em alguns casos, eu tô falando mas... Mas no YouTube vai inteiro. Né? Porque tem a questão, porque, por exemplo, nessa pandemia, há uns 3 anos atrás, eu perdi um grande amor da minha vida, né? Que, tipo, a gente tava junto, a gente, sabe, tinha uma conexão, dormia em casa, a gente tinha planos, tudo. E, de repente, uma segunda-feira ele morreu. Caramba. De acidente. E aí eu percebi que, tipo, que a gente não tem todo o tempo do mundo, sabe? E aí eu aprendi ainda mais a ter essa necessidade de urgência, né? Então, hoje... tudo que eu faço, tudo que eu sou, parece que quem olha de fora parece que é exagerado, né? Porque eu tô aqui, daqui a pouco eu tô ali, aí me chama, eu tô no livro, aí depois eu tô no podcast, Mas é por quê? Porque eu acho que eu tenho essa necessidade de urgência, porque eu aprendi que a gente não tem todo o tempo do mundo, sabe? Então, por isso que hoje eu uso o meu trabalho como uma espécie de transformação mesmo, eu faço terapia, eu tento ser um pouco aquilo que eu gostaria que tivessem sido comigo, sabe? Pro mundo, assim. Então é isso, assim, essa questão de transformação, assim. Essa questão de ser homem, assim. Hoje eu tenho orgulho, sou homem, sou feminino, pode me chamar. As pessoas às vezes querem me chamar de bicha, acham que tá xingando, eu falo, eu sou bicha preta ainda, aguenta, e é isso. E é até legal você falar disso. Acho que a gente ficou por muitos anos preso nas nomenclaturas, né? Seja no movimento negro, seja no movimento LGBTQ, né? De como chamar. Mas, na verdade, não é o como chamar. Como eu vou te respeitar? Acho que o primeiro ponto é isso, sabe? Se eu te chamar de negro, mas te respeitando é legal. Se eu te chamar de preto e te respeitando é legal. Se chamar de gay, bicha, viado, né? Eu acho que a forma, o tom. E aí, eu acho que a gente, por muito tempo, ficou discutindo nomenclaturas, de vez de discutir coisas que às vezes eu achei era mais importante, né? Eu acho que também até pra gente, sabe? Eu ouso falar, algumas pessoas não concordam, que as siglas são muito importantes. LGBT pra existência. Mas é importante pra fora, não pra dentro. Entendi. Porque se você, tipo, se classificar pra dentro, você acaba perdendo muitas possibilidades. Então, assim, eu preciso lutar pela causa LGBTQIAP+, porque eu preciso de ter voz junto com os meus para que a gente consiga mais políticas públicas. Mas pra dentro, eu sou gay, mas eu também sou várias coisas. E aí, tipo, eu me permito. Se eu tô numa balada e a menina quiser me beijar, sabendo que eu sou o que eu sou, eu vou beijar. Eu não vou, sabe? Então, eu acho que a gente não tem que se prender pra tudo. Eu falo aqui na clínica que a gente não tem que se prender em diagnóstico. Porque se você tem uma depressão maior e você se prende nisso, você vai colocar isso como a justificativa de vida. Aí você não vai fazer mais nada porque você acha que você é deprimido. E às vezes tem outras situações pra trabalhar e não trabalha, né? Você poderia fazer, mas aí você fica preso. É como se fosse um conforto. Entendi. Entendeu? Então eu acho que a gente não tem que se limitar. Pra fora tem que gritar a nossa sigla, mas pra dentro a gente tem que evoluir. Porque senão... Que nem você meio que já tá caminhando para a última pergunta, que é o que você quer deixar de legado enquanto homem, né? Nossa, daí esse homem que você é. Meu Deus do céu, parece que... eu acho... Para aí, cruza o Brasil, não, gostei. Ficou legal. Pode ir, Nossa, eu acho que se eu puder transformar um pouco, sabe? Não sei, eu não tenho uma pretensão, nossa... Né? Eu ia adorar, eu sou leonino. Se eu tivesse uma estátua minha e as pessoas ajoelhassem, eu ia adorar. Mas eu acho que a questão da transformação do dia a dia, sabe? Se alguém olhar pra mim e fazer sentido pra vida dela melhor, eu recebo muito feedback, sabe? Porque eu faço muitas stories, eu falo muito... Senta nesse daí que eu vou fazer uma... Eu falo muito de saúde mental, eu falo muito, sabe? Então, eu recebo muito feedback positivo. Então, se pra pessoa fizer sentido, sabe? Pra vida dela, eu acho que pra mim já valeu a pena, sabe? E é isso, assim. Eu acho que o legado é a gente tentar viver o presente da melhor forma. Né? Porque se a gente pensa muito no futuro, o que eu quero, né? A gente acaba não vivendo, assim. Então, eu acho que é a transformação diária, assim. Não sei se eu tô fazendo certo, se tô fazendo errado, mas eu tô tentando. Eu acho que é isso. Eu acho que no final é tentativa, né? A gente vai tentando, de certa forma, ver se dá certo ou não.
E eu acho que é isso, assim. Não sei se eu falei demais. Não, eu adoro, tipo... Não eu tem, falo, não tem problema. É uma resposta, não é um podcast. Porque Não, eu mas aí pode. eu já emendo um, já vou no outro. Na verdade, pra mim, o ideal é isso, né? Que Porque fale. você tem mais material pra Eu tenho colocar o que você quer, eu tenho material e tal, tipo, E na verdade, sim, você acaba falando de uma forma natural, né? O que precisa, o que você sente, o que você, né, vive mesmo. Tem alguma coisa que você acha importante, que às vezes eu não perguntei, ou que você acabou não falando, né? Às vezes só pra reforçar, ou que às vezes acabamos não contando, que você ficou pensando, nossa, eu preciso falar disso, Eu tem acho alguma que eu falei coisa? até mais do que eu pensei, Aham. né? Porque falei, eu deixei assim, vou deixar livre. Né? Aham. Falar algumas coisas, eu acho que é isso mesmo. Tipo, Não, legal. eu podia terminar com uma poesia. Pode ser? Mas aí você vê se encaixa e faz sentido. Senão você pode tirar. Não, filho, é você que tá no comando. Eu vou falar uma poesia, deixa eu ficar de pé melhor, né? Eu vou falar uma poesia que eu acho que tem muito a ver com a questão interna, Aham. sabe? Também pode associar a questão do homem, né? Nessa busca, assim, de querer e não querer. Então eu vou recitar, pode ser? Pode ser. Ai, que vergonha. Que né? legal. Essa poesia chama Buraco Negro. Aí eu olho pra você, eu olho... Pode ser. Aqui tá bem geral. Pode olhar pra câmera. Quiser olhar pra mim, meio que vai tá parecendo que tá na câmera mesmo. Tá, gente, que vergonha. Aí vai aparecer eu lá. Ai, que vergonha. Tá, deixa eu me concentrar. Vai lá, respira. Há um buraco negro em minha frente. Há um buraco negro em minha frente. Há um buraco negro em minha frente. Só um passo para a desintegração. O que te faz pensar que em linha reta a salvação? Ecos martelam dentro de mim. Ecos martelam dentro. Ecos martelam em mim. Ecos martelam. Ecos, ecos. Psiu. Pecados escondidos insistem em vir à tona. Desejos camuflados se exibem na fanfarra da solidão. E eu aqui, com um buraco negro em minha frente e um vazio ensurdecedor que pulsa, 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 pulsa na contramão. E é isso. Massa. Eu adoro essa poesia. Tipo. Eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa? Vamos fazer Quer tirar mais mais só foto? uma foto posada aqui. Que eu daí eu... Tira uma assim, Aí. tipo... Bem rompendo mesmo, padre. Né, que isso exibir. Deu uma mais fechadinha. É isso. Vamos tirar uma foto. Só pra depois postar. Gente, ontem eu já esqueci. Nossa. É bom. E esse marketing, depois você pensa, o que você tá fazendo? Isso aqui Né? não, agora aguarda que depois ele vai falar.